A animação é ótima, mas a história é horrível. Com o lançamento do filme do Castelo Infinito, eu resolvi voltar a assistir Demon Slayer. E eu caí naquela velha história lá atrás de tipo assim, vou esperar sair a dublagem, daí eu assisto a segunda temporada. E no fim eu acabei deixando passar completamente quando ela foi lançada. E com a minha volta pro universo de Demon Slayer, eu meio que fui lembrando de algumas das maiores chatices que a comunidade otaku é capaz de fazer, que é criar mantras pra sair repetindo à torta e à direita sempre que um anime faz sucesso. Eu peguei a época em que o mantra era contra Naruto ser um lixo ou anime de viado, eu peguei a época em que era contra Dragon Ball não ter história, e o último que eu me lembro foi de que Boku no Hero era só o Naruto com o cabelo verde. Quando chegou a vez do Demon Slayer não foi diferente. O mantra de que o anime só fazia sucesso por ele ter uma animação acima da média surgiu e foi o mesmo saco de sempre. Parece que as pessoas não conseguem aceitar que alguém pode passar pela mesma experiência que ela e chegar em uma, olha só que absurdo, uma conclusão diferente. Por isso, ao invés das pessoas só falarem não gostei disso, não gostei daquilo, ou fazer uma crítica elaborada, se ela quiser dar a opinião dela, ela simplesmente começa a repetir frases e repetir termos que ela aprendeu sobre cinema, tipo roteiro, narrativa, plot, furos e esse tipo de coisa, só pra parecer um pouco mais inteligente e dizer assim, eu não gosto do que tá todo mundo gostando, mas o problema não é meu, é que todo mundo está errado, só eu que estou certo. Só que geralmente, esses mantras contra animes, eles desaparecem alguns tempos depois, tipo uns meses, uns anos, umas temporadas, só que por alguma razão, Demon Slayer, isso não acabou, você não pode falar um A sobre Demon Slayer, eu gostei que aparece alguém pra panfletar, não, mas esse aqui é bom, a animação, a história é ruim, é simples. Sempre tem uma variação dessa frase de alguma maneira, você pode trocar ruim por simples, por genérica, por pipipipopopó, por qualquer coisa. Então quando eu voltei a assistir Demon Slayer, eu lembrei que eu gostei da primeira temporada e que eu não vi nem grandes problemas, nem grandes acertos, nem grandes inovações, o que não é um problema também. Só que daí eu decidi reparar em alguns aspectos narrativos que existem por trás da obra, porque, vejam só, eu sou escritor e eu achei que seria um exercício interessante analisar um shonen de maior sucesso da atualidade pra ver se dá alguma coisa ali eu consigo tirar pra aprender enquanto eu tô escrevendo o meu próprio shonen brasileiro. Antes de entrar na história propriamente dita de Demon Slayer, a gente tem que lembrar que existem diferentes formas de se contar uma história. Você não pode começar assistindo um anime, um filme, uma série, jogar um jogo e achar que você vai ter uma checklist pra atender de desenvolvimento de personagem, roteiro, narrativa, plot, trama, enfim, qualquer coisa, qualquer aspecto que você tenha na sua cabeça. Cada autor vai escolher como ele quer trabalhar a sua própria história, se ela vai ser simples ou complexa, se ela vai ser longa ou curta, se ela vai explorar a política e os meandros sociais daquele universo, ou não, se ela vai ter como foco de história principal só a vivência de um personagem e as historinhas na qual ele está envolvido. Então cada história vai ter que ser trabalhada da forma como o autor escolhe, e o que vai definir se ele fez isso bem ou não é a reação do público-alvo, não é nem o público geral, porque um autor, geralmente, principalmente esses autores que são selecionados para grandes revistas, por grandes editoras, eles têm que ter uma visão muito clara de público-alvo, que tipo de pessoas tem que ler a história deles e gostar. Se esse público for atingido da maneira correta, tá tudo certo. Se você vai assistir Peppa Pig no auge dos seus 32 anos e acha que você vai encontrar uma narrativa profunda explicando por que os porcos agem como gente e por que eles falam, o idiota aqui é você e não o autor que não explicou todas essas coisas. Uma obra ter uma história simples, com poucos personagens sendo aprofundados e com foco só no tema principal, sem grandes subtramas ou elementos a serem trabalhados ao longo da narrativa, não faz dela necessariamente ruim. Assim como uma obra com 20 personagens em que cada um deles tem uma lore específica não faz dela superior. São formas diferentes de concluir o mesmo objetivo, que é contar uma história. Então, dentro de tudo que eu falei, a história de Demon Slayer começa apresentando pra gente um garoto que chama Tanjiro. Ele vai ser o protagonista, ele vai guiar todo o rumo da história e toda a história de Demon Slayer vai girar em torno da perspectiva dele, mesmo que ela não esteja sendo narrada em primeira pessoa, mesmo que o Tanjiro não esteja presente em todas as cenas da história, a perspectiva central da obra é a visão de mundo dele. O Tanjiro é um garoto simples que vive com a sua família modesta em uma
numa floresta, ele não tem nenhum grande traquejo social, nenhum grande grupo de amigos, ele apenas vive com o amor dos seus familiares, uma vida tranquila, no campo, trabalhando, vivendo, um dia após o outro. Só que tudo isso muda a partir do momento que todo mundo que ele ama é exterminado sem nenhuma piedade por uma criatura demoníaca que o anime, e também na cultura japonesa, é chamado de Oni. Só sobra a irmãzinha dele, a Nezuko, do qual ele acredita existir uma cura para transformar ela em humana novamente, porque, pasmem, o Oni, que é o Muzan, transformou ela também em uma Oni. Então perceba que a abordagem inicial teria toda a receita para começar uma história de vingança, com um protagonista cheio de ódio, que só quer sair fatiando todo mundo ao redor dele, o típico protagonista que o adolescente de 15 anos adora. Mas a perspectiva que o Tanjiro apresenta é outra. É com a saída do Tanjiro desse mundo de tranquilidade, dessa vida quase idealizada ali na floresta, no campo, que ele sai da tranquilidade e é mergulhado no mundo real, um mundo que existe desigualdade, que existe pobreza e que mesmo centros urbanos ultra desenvolvidos ainda tem pessoas que precisam vender o próprio corpo para ter o que comer, tem pessoas que têm o corpo vendido pela família para ter algum tipo de ganho, algum tipo de ganho financeiro para a família, e existem pessoas que estão passando fome, existem pessoas que são mortas não só por Onis, mas também por outras pessoas, por ladrões, assassinos, esse tipo de coisa. E o Tanjiro vai ter que aprender a ser forte nesse mundo sem perder a sua essência, que ainda é a pureza, ainda é a crença de que é possível salvar algumas pessoas no meio disso tudo e em algum momento chegar no momento que você não precisa lutar. Mesmo os piores Onis que são apresentados na história não são completamente maus. Eles se tornam maus ou pelo medo, por alguma angústia que fez eles quererem ser mais poderosos do que um mero humano para suportar a pobreza e a extrema desigualdade que eles viviam, ou também porque meio que eles não tiveram muita escolha. Algumas pessoas nem queriam virar Oni, mas elas já viviam ali no meio da pobreza e tal. Chegou um Oni, transformou elas não tiveram o que fazer, e agora que elas têm poder, de alguma maneira elas meio que querem sair por cima das outras pessoas que um dia talvez tenham feito elas sofrerem, e também elas pegaram um ódio da humanidade em si. O arco do Distrito do Entretenimento deixa isso bem evidente quando a gente é colocado em contraposição com a equipe do Uzui e os Caçadores de Oni, né, um Hashira e os moleque lá, e os dois irmãos, Adaki e o Gyutaro. Os dois não são só maus porque eles gostam, porque eles querem. Os dois acabaram abdicando da sua própria humanidade por se sentirem fracos, excluídos, humilhados pela e perante a sociedade. Só que mesmo depois que eles conquistam um poder para humilhar as pessoas que humilharam eles no passado e também humilhar os mais fracos de maneira arbitrária, eles ainda se sentem extremamente inseguros e dependem da aprovação dos outros. A Adaki quer ser elogiada pelos seus feitos, pela sua aparência, e quando ela não consegue isso, ela começa a fazer birra, ela fica triste, e isso não é só uma técnica de batalha para distrair o inimigo, ela realmente demonstra essa raiva de quando ela não consegue o que ela quer, essa frustração de quando ela é derrotada. O Gyutaro gosta de humilhar as pessoas e as suas vítimas, provocando elas antes de matar elas, fazendo com que elas sofram, que elas supliquem pela vida. E isso também é uma forma de autoafirmação, porque ele não vai conseguir arrancar elogios das pessoas por ser bonito nem nada, mas ele consegue fazer as pessoas ficarem de joelhos para ele, ele consegue fazer as pessoas sentirem medo, e a sensação de poder de você fazer alguém sentir medo e suplicar pela vida para você, também é uma forma de você se sentir acolhido, amado, de um jeito meio distorcido, mas é. E todas as batalhas de Oni nunca parecem só uma vitória, mas uma derrota humanitária, porque mesmo que você tenha impedido muitas pessoas de morrer, você pode parar e pensar, caramba, né? Essa galera toda aqui, eles ganharam poder, enlouqueceram com poder e tudo mais, porque viraram Oni e tal, eles querem comer gente e tal, só que essas pessoas, elas têm uma justificativa social porque elas odeiam. Elas odeiam a sociedade porque elas foram humilhadas, porque elas eram pobres, porque elas não tinham nada na vida, ou porque de qualquer maneira alguma substância fazia com que elas não pudessem ser elas mesmas. Alguma coisa na sociedade fez com que elas sentissem medo, raiva, inveja. E a visão do Tanjiro é de que, no fundo, todos aqueles monstros ainda são pessoas, quase crianças perdidas. Isso é bem comum na série, inclusive, né? Pessoas que viraram Onis quando ainda eram crianças,
crianças e hoje já tem lá os seus 100 e poucos anos, mas ainda tem aquela centelha de infantilidade quando elas estão perdendo, ou aquela centelha de infantilidade querendo proteger algo que é valioso para elas. Porque é assim que o Tanjiro enxerga a irmã dele, a Nezuko, já que ela virou um Oni, ele ainda sempre enxerga ela como a irmãzinha dele. Ele acredita que a parte humana dela tá ali e ele só precisa encontrar uma cura para fazer ela virar totalmente humana de novo e não ficar querendo comer gente. A mesma coisa acontece com os Hashiras. Eles são vistos sempre sobre o viés do Tanjiro. Por mais que eles tenham as suas histórias, o seu passado, isso não é abordado de uma maneira semelhante ao One Piece, onde todos os personagens que aparecem têm algum passado, uma motivação muito profunda. Às vezes alguns só existem e eles são fodas porque o Tanjiro olha para eles e fala: caramba, esses caras estão num nível muito acima de mim. E o próprio design desses personagens é muito bem elaborado. Você consegue saber exatamente não só o poder dele, mas também a personalidade deles só pela forma como a autora escolheu criar o design do personagem. O Rengoku, por exemplo, você consegue ver eles e olha assim, caramba, esse cara aqui é do fogo, esse cara aqui é corajoso. Isso porque geralmente o elemento fogo tem a ver com coragem, a chama que arde no seu peito, piriri pororó, mas tu consegue olhar pra esse cara e ver que ele é o cara do fogo. Você consegue olhar pro Uzui e perceber que ele é um cara extravagante, que se acha o bonzão e tudo mais, e ele é mesmo, até porque o design dele deixa isso muito escancarado, essa parte extravagante do personagem. E isso vai servindo para todos os Hashiras. Eles sempre são vistos de baixo para cima, como se eles estivessem lá no topo e você estivesse ali vendo uns caras muito foda fazendo coisas. Eu poderia seguir dando vários exemplos de como a história do Demon Slayer apresenta de maneira simples, com poucos episódios, com poucas cenas, conceitos que, se você for desmembrar, são complexos, mas pro propósito da história de mostrar a trajetória do Tanjiro, são suprimidos e colocados ali em pequenos trechos de história. Mas eu acho que tem aqui uma coisinha muito simples e muito interessante que pouca gente percebeu e que na verdade é meio que uma interpretação minha aqui que eu acabei de inventar, mas sendo Demon Slayer um shonen, é claro que ele também vai ter ali o seu grupinho de amigos. O protagonista não vai agir sozinho porque é um dos valores da Shonen Jump, esse negócio de trabalho em equipe, poder da amizade. Só que os amigos do Tanjiro, diferente de outros grupos como os Crusaders de Jojo, os Chapéu de Palha lá, do bando do Chapéu de Palha, do One Piece, né? Eles não são amigos que se completam simplesmente por serem diferentes, mas sim porque o Inosuke e o Zenitsu são dois extremos do próprio Tanjiro. O Zenitsu é medroso, acha que vai morrer o tempo todo, e quando ele não tá ali naquela forma dorminhoca dele ali, que ele começa a descer o cerol em todo mundo, ele simplesmente fica com medo, ele acha que ele vai o tempo todo perder, ele tem uma vacilação enquanto ele tá lutando. Essa é a parte do Tanjiro que ainda tem receio de lutar, que acha que não é suficiente, que acha que não tá pronto. Por outro lado, o Inosuke é o outro extremo. Ele não tem medo de nada, ele quer lutar o tempo todo e se ele pudesse, ele cortaria tudo que ele vê, até a porra de um trem. O grupo se completa pelo Tanjiro ser o intermediário entre os dois, combinando essa parte de que tem a coragem, ele sabe que ele precisa lutar, mas ele ainda tem o receio de não estar pronto, de não conseguir salvar as pessoas que ele tanto ama e simplesmente manter o mundo nessa perpetuação de morte e desgraça. E olha, mesmo que qualquer argumento que eu dei aqui não tenha te convencido, eu ainda espero que você entenda que esse vídeo não é sobre Demon Slayer, é sobre você não ser uma máquina de lero-lero, porque se você aprendeu a falar algumas palavras que vêm do cinema, roteiro, narrativa, furo, plot e afins, que você precisa panfletar isso pra qualquer anime, sem nenhum critério. Às vezes, um simples, velho e bom não gostei serve, mas se você ainda quer dar a sua opinião, pelo menos você pode qualificar ela, e não só virar uma máquina de gerar lero-lero de roteiro, furo, superestimado, subestimado, pipipipopopó. E outra coisa, né, é claro, porque, cara, Demon Slayer já tinha vendido uns 3 milhões de mangás antes do anime ser lançado. Eu duvido muito que uma obra ruim ela vende 3 milhões de cópias e sem todo o time de marketing do anime mostrando cenas lindas. Até porque quando a autora de Demon Slayer começou, ela era só uma iniciante e o traço dela nem era tudo isso. Os primeiros volumes nem venderam tanto, mas ali pra 2017 ou 2018, ainda antes do anime,
o mangá já começou a vender mais de 1 milhão de cópias no total, tá ligado? E isso serve pra Solo Leveling, Jujutsu Kaisen, Dandadan, Gachakuta ou qualquer outro anime famosinho que comece a ganhar algum tipo de projeção, e daí vai ter aquela galera que fala, ah, isso aqui é superestimado. Superestimado, na verdade, geralmente o que a pessoa quer dizer com isso é, eu não gostei dessa obra, eu não vou qualificar muito o que eu tô dizendo, e então todo mundo é burro menos eu, porque todo mundo gosta de coisa ruim, mas eu não gosto, então é superestimado. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, e se de alguma forma ele te fez refletir sobre a forma como a gente discute arte, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like e comentar a sua opinião também, não sobre Demon Slayer, sobre o assunto de apreciar arte, por favor.